Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui vamos tratar de assuntos interessantes. Fica ligado em nosso canal, se inscreva, dê o seu like e vamos ao que interessa. A paz do Senhor, queridos amados irmãos do canal Comunidade dos Discípulos, a você que está visitando o nosso canal, você que vai assistir às nossas aulas, eu quero dizer, seja bem-vindo, que essas aulas sejam de bom proveito para você. E nós iremos estudar o período interbíblico. Mas, antes de tudo, eu gostaria de meditar na palavra de Deus, que está no Salmo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus e Pai eterno, nós te damos graça por tudo, pedimos tua orientação, tua ajuda, Senhor, para trazermos, ó Pai, a tua palavra, o teu ensino, Senhor, à vida de cada irmão, de cada pessoa que se propuser, Senhor, assistir às nossas aulas. Senhor, que sirva de crescimento espiritual, que possamos também crescer não só espiritualmente, mas na graça, Senhor. Em nome de Jesus, toma o primeiro e último lugar, Pai. Assim te pedimos desde já e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, o período interbíblico é um período de cerca de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele abrange desde Malaquias até o surgimento de Jesus Cristo. Veja bem, as nossas Bíblias, há aquelas folhas em branco. Aquele período, essa folha em branca, né? Vamos dizer que elas simbolizam esse momento, esse silêncio de Deus na história, entre Malaquias até a vinda de Cristo. Houve esse silêncio de Deus, esses 400 anos, sem uma voz profética, sem Deus trazer nenhuma inspiração para o homem. Deus se calou neste momento. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Esse período também, irmãos, nós vamos abranger o contexto histórico, religioso e cultural. O período interbíblico, por que estudá-lo? Verdade é, os livros do Novo Testamento foram escritos para falar com as pessoas que pertenciam àquela época em que foram escritos, assim como os eventos ocorridos entre o Antigo e o começo do Novo Testamento. Iremos abrir. Sua inspiração divina mostra que tem mensagem para nós nesses dias. Existem temas, nomes, seitas, literaturas e doutrinas que são desde o período de Neemias, a 424, até o ano 5 antes de Cristo. Nos dá a compreensão dos acontecimentos históricos ocorridos no Novo Testamento, contribui para a compreensão e a origem e o desenvolvimento dos costumes, instituições e vida estrutural do povo judaico do período do Novo Testamento. Nos dá um entendimento de como Deus preparou o caminho para a chegada do Messias ao mundo. O período interbíblico, o silêncio de Deus, os acontecimentos históricos, eventos entre o fim do Antigo e o início do Novo Testamento, explica o fundo histórico do Novo Testamento. Divisão do reino, os persas, os gregos, os macabeus, a preparação do mundo para a vinda do Messias no tempo da qual Deus determinara de acordo com a sua palavra.
o reino dividido. Após a morte de Salomão, seu reino se dividiu com as designações do norte e do sul. Ou seja, após a morte do rei Salomão, o reino dele foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, como capital em Jerusalém, até 586 a.C., consistia das tribos de Judá e Benjamim. Tinha como rei Reoboão. O reino do norte é uma das tribos que se separaram. Tem como rei Jeroboão. Esse reino durou até 722 a.C., tendo por capital sucessivamente as cidades de Siquém, Tizza e Samaria. O porquê da divisão, o motivo da divisão, devido às medidas opressivas de Salomão e seu filho. Está em 1 Reis, capítulo 12, versículos 13 e 14 da palavra de Deus. Nós temos esse relato que vai abordar essa questão. Então nós iremos ler o que diz a palavra de Deus a respeito dessa questão, a qual, por que motivo o reino ele se dividiu. Diz assim a palavra de Deus: Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezou o conselho que os anciãos lhe havia dado, e lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Louvado seja Deus. Veja bem, irmãos, Salomão, em vez de seguir o conselho dos anciões, daqueles homens experientes, não, ele desprezou o conselho desses anciões e seguiu os conselhos de jovens, que talvez, jovens que ele viu crescer, que cresceram junto com ele. E aí o conselho que esses jovens deram, irmão, não foi muito bom. Foi um conselho que não agradou ao povo. Isso ocasionou a divisão do reino, porque Salomão começou a oprimir o povo. A divisão do reino do norte e do reino do sul. O reino do norte, como eu já disse, irmão, com a tribo de Jeroboão, ficaram 10 tribos, né? E o reino do sul, com Roboão, descendente de Davi, ficaram uma tribo, Judá mais Benjamim. Bem, meus amados, como eu tinha dito, devido às altas taxas de impostos, Jeroboão se levanta contra Salomão e vai questionar essa situação a qual o povo de Deus está passando. Da gente salientar também que Salomão ele começou a ter umas ideias imperialistas contrárias à vontade de Deus. Fora isso, ele também começou a se contaminar com as mulheres pagãs e começou a caminhar também para a idolatria, o que desagradara a Deus. Voltando, irmão, a Jeroboão, na sua primeira revolta, Jeroboão ele não foi muito bem sucedido, né? Ele teve que buscar refúgio no Egito e aí Faraó lhe deu proteção. Porém, mais tarde, com a morte do rei, 10 tribos, né, as 10 tribos do norte, elas não aceitam Roboão, que é o filho de Salomão, como rei. E isso porque o povo estava temeroso
que Roboão o oprimisse, né? Assim como seu pai o fizera. Então Roboão, que havia regressado nesta época, foi eleito por algumas tribos rebeldes. Roboão teve que escolher se não governar sobre as tribos de Judá e Benjamim, que ficaram ao sul. E assim ficou a configuração. O reino do norte, Israel, o Judéia, o reino do sul. Nisso tem algumas vantagens, né, para ambas as partes. As vantagens do reino do sul é a questão que a cidade de Jerusalém, ela é a capital, tendo o templo que Salomão fez, e também com os sacerdotes, né, os levitas, que mantinham todos aqueles rituais de sacrifícios prescritos por Deus através de Moisés. Já a vantagem do norte é que numericamente eles são bem representativos, possuem as partes mais férteis do reino, inclusive as mais importantes fontes de água do país. Amados, lembrando que tudo isso também foi algo profetizado pelo profeta Aías, como narra em 1 Reis, capítulo 11, versículo 26 ao 33 da palavra de Deus. Aías prediz a Jeroboão que este governará sobre Israel. Sucedeu que neste tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silanita, no caminho. Este se tinha vestido de sua capa nova, e estavam os dois a sós no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarode, deusa dos sidônios, a Quemeus, deus de Moabe, e a Amon, deus dos filhos, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos, para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Então, gente, é isso sobre a divisão do reino. E essa primeira parte da aula a gente termina aqui, certo? Eu espero que seja uma aula proveitosa para todos e que vocês convidem seus amigos para assistir, dê o seu like, curta, comente sobre as aulas, e valeu e muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo.